Gente, boa tarde. Vamos começar a aula de ciências de hoje. Ainda estamos no capítulo 5, trabalhando sobre o tema reprodução assexuada em animais e reprodução sexuada. Então, na aula passada eu expliquei para vocês sobre a reprodução sexuada, falei sobre a fecundação interna, a fecundação externa. E hoje nós iremos começar vendo um pouco sobre a reprodução assexuada. Então, o que é a reprodução assexuada? É aquela que não envolve, o compartilhamento do material genético, não existe a união de gametas, não existe a junção do espermatozoide com o óvulo para que o ser vivo, para que o indivíduo ele possa se reproduzir. Então, essa reprodução ela acontece, por meio de divisões celulares. Não existe um acasalamento, não existe o compartilhamento de gametas. Como eu já disse, não existe a união de gametas. Então, a reprodução assexuada ela acontece por uma série de divisões celulares, onde o ser que vai ser gerado ele vai ser idêntico ao ser que o originou. E nós temos um exemplo, um modo de reprodução assexuada, que é o brotamento, onde um exemplo de animais que se reproduzem a partir desse brotamento são as hidras, onde vocês podem ver nessa imagem, que é de uma hidra. E a hidra ela é um tipo de quinidário. Então, o que são quinidários, São organismos pluricelulares, onde esses organismos eles vivem em ambientes aquáticos, em água doce, água limpa, uma água fria, onde elas ficam presas por extremidades a rochas ou a vegetação aquática. Então, nessa hidra, que digamos que seja o órgão genitor, que no caso é essa maior, como vocês podem ver nessa imagem, na superfície dessa hidra nasce uma nova hidra, E quando essa hidra ela está madura, ela vai se separar da hidra mãe e em seguida ela vai se fixar em algum lugar também e continuar a se desenvolver independentemente. Ou seja, esse brotamento ele acontece por meio de divisões celulares, sucessivas, onde formam esses brotinhos, que no caso é esse que está sendo apontado por essa seta amarela, como vocês podem ver. E onde esses indivíduos, eles se formam no organismo genitor e eles podem se destacar ou permanecer unidos, formando colônias. Que um exemplo de animais, de ser vivos, que se reproduzem através do brotamento e eles crescem formando colônias, são as anêmonas do mar, onde elas também podem ocorrer o brotamento e essas colônias de anêmonas, elas formam-se quando os novos indivíduos produzidos assexuadamente, quando eles são produzidos, eles permanecem unidos aos ancestrais, que no caso foi a anêmona, que os geraram. Essas novas anêmonas e elas ficaram juntas formando colônias. Continuidade, nós temos outros tipos de reprodução assexuada, que é no caso a reprodução assexuada que ocorre quando existe uma fragmentação seguida de uma regeneração. E o que é essa fragmentação? É quando ocorre a quebra em algum pedaço do corpo do animal, onde esse pedaço ele se destaca, ele sofre uma ação por algum motivo externo. E em seguida, quando acontece essa fragmentação, quando acontece essa quebra, acontece também uma regeneração, ou seja, essa parte que foi quebrada, ela vai se reconstituir, E aqui, por exemplo, nós temos
onde nessa estrela do mar ocorreu uma fragmentação, ou seja, o braço da estrela foi quebrado, o braço da estrela saiu, não é? E o que vai acontecer? Nessa parte onde foi quebrada, ela vai se regenerar e voltar ao seu estado normal, digamos assim. Então, a estrela ela regenerará o braço perdido e o braço que foi quebrado, que foi saído, a partir dele irá surgir uma nova estrela. A partir desse fragmento, a partir dessa quebra que aconteceu. Ou seja, essa é uma forma de reprodução assexuada. A estrela ela se reproduziu desta forma, por meio de fragmentação. Ocorreu o fragmento, ocorreu a quebra, né, do braço dela, e através dessa parte que foi quebrada, ela conseguiu reproduzir, ela vai conseguir, não é, no caso, reproduzir uma nova estrela por meio de regeneração, por meio de uma reconstituição.